Boa noite, ouvintes, todos vocês que estão me seguindo no meu canal. E trago mais esse vídeo a respeito de uma passagem miraculosa, uma passagem onde Jesus fez mais um milagre. E aqui se encontra no livro do Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 1, que nós falamos sobre o tanque de Betesda. É um tanque que, através da Escritura, muitos têm conhecimento a respeito do que aconteceu nesse tanque. E ali relata o seguinte, capítulo 5 do Evangelho de São João, primeiro diz: depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água, porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e o agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que se havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo deitado, e sabendo que esse estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe que queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, nos ponha no tanque, mas quando eu vou e desço, outro antes de mim. Jesus diz: levanta e toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Amém? Até aqui. Irmãos, o que nos relata, através dessa mensagem, a respeito da cura. E para que esse milagre ela seja alcançado através de cada um, primeiramente, temos que ter 3 situações na vida do ser humano. Uma, a fé. Certo? A outra, a convicção. E depois da convicção, a esperança. Certo? Aquele homem havia 38 anos. Não diz quanto era a idade daquele homem. Provavelmente é bem mais velho. E esse homem, ele se encontrava todo esse tempo enfermo. E toda vez que existia agitação da água, alguém era curado. Quando a palavra chega a nos trazer que Jesus ele veio a uma festa em Jerusalém, provavelmente não dizia que festa era essa. Eu sei que em Jerusalém tinha 5 festas, e teria as festas que seriam maiores, as remediadas, e uma festa que era a principal, a maior festa de todos, que era a Páscoa, que todos subiam para cultuar essa festa. Agora, o que nos chama a atenção, que ali em Jerusalém existia 12 portas. E essa porta, que diz a porta da entrada das ovelhas, por onde Jesus entrou, era a porta dos pobres. Era as portas do lado do fundo. E diz que essa porta, o que nos faz saber, pelos estudos e pelos comentários, essa porta era estreita, ela era pequenininha. Por quê? Porque as ovelhas eram baixinhas, não precisava de porta grande. E as portas principais da frente eram as portas enormes. Era a porta onde passavam os reis, os príncipes, os mais poderosos, os intelectos, as pessoas de mais importante para aquele tempo. Então o que acontecia? Lá embaixo, lá atrás, onde estaria o tanque de Betesda, na entrada da porta das ovelhas. E Jesus entrou por onde? Jesus entrou por esta porta. Por quê? Porque Jesus, ele já tinha
o propósito de fazer um milagre ali. Jesus sabia que se encontrava muitas pessoas carentes e necessitavam naquele lugar. E ali, quando existia a festa, aquela festividade, todo mundo, ele ia para aquele lugar, principalmente os paralíticos, aleijados, cego, mudo e pessoas de todo tipo de enfermidade, porque diz que ali naquela época era o tempo onde o anjo agitava aquela água naquele tanque de Betesda, e a primeira pessoa que se lançava sobre aquele tanque era curada. Olha que situação. E ali existia muitos tipos de pessoas. Agora, quem que era privilegiada? A Bíblia falava que era a primeira pessoa que se lançasse sobre aquela água era curada. Agora, o caso daquele homem de 32 anos, ele não tinha condições. O homem era pobre, miserável, paralítico, sem amigo, sem ninguém. E naquela época precisaria ter dinheiro. Naquela época existia um costume que as pessoas guardavam a fila, pagava para as pessoas ficar no lugar, até mesmo comprar o lugar de outra pessoa. Quer dizer, quem era curado? Quem era privilegiado? Uma pessoa, por exemplo, um patrão que tinha seu escravo, uma pessoa que levava até ele, e ali jogava ele naquela água, colocava ele sobre aquela água. Então ele era privilegiado, curado. Quando era tocada aquela água pelo anjo, que aquela água ela tinha a virtude da cura, a primeira pessoa que tivesse as condições, ela se lançava. Quer dizer, ela era privilegiada. Agora, só que tem um porém. Aquele paralítico, as condições dele eram precárias. A situação dele era crítica. Ele estava enfermo por quê? Por causa do seu pecado. O que gera na vida de uma pessoa, esses problemas de enfermidade, ele vem através do quê? Através do pecado. Porque a Bíblia chega a nos dizer que Jesus, na cruz do Calvário, ele já levou toda a dor, a nossa enfermidade. Quer dizer, até a morte foi aniquilada sobre aquela cruz do Calvário. Jesus, ele tomou a chave da morte. Quer dizer, então Jesus estava sobre todos os controles. Agora, se a pessoa ela chega num estado crítico de enfermidade, é por causa do quê? Por causa do pecado, por falta da comunhão com Deus, com Jesus Cristo. A falta de se libertar. E naquela época, Jesus ainda não tinha trazido o livre-arbítrio. As pessoas sofriam por causa do seu pecado. E outra situação, olha o que traz o pecado na vida da pessoa: a falta de amizade. Porque naquela época, a pessoa que ela era condenada, sua enfermidade por causa do pecado, a sociedade o afastava dela. Lembra daquelas mulher que tinha o fluxo de sangue? O que era leproso? Quer dizer, ele era afastado da sociedade, até tirado da cidade. Por quê? Porque ele não poderia estar no meio da sociedade. Quer dizer, todas as pessoas se afastavam. Agora, a situação daquele homem era crítica. Qual que era? Ele tinha 3 tipos de enfermidade: a material, a espiritual e a sentimental. Quer dizer, quando Jesus chegou até aquele homem e disse para ele: o queres que eu te faça? Ele não chegou e falou para Jesus: eu quero ser curado. Por quê? Porque a maior enfermidade dele estava o quê? Na espiritual, na sentimental. Por que na sentimental? Porque ele já foi falando do seu sentimento: olha, Jesus, eu não tenho amigo, eu não tenho ninguém para mim, eu estou abandonado, eu estou jogado num canto. Quer dizer, eu estou aqui sem condições nenhuma, não tenho ninguém por mim, não tenho amigo, eu não tenho nada. Olha que gera o pecado na vida da pessoa. Quer dizer, era 3 tipos de enfermidade que a pessoa estava levando sobre si: a material, porque ela não poderia andar, se locomover; a sentimental, porque ele tinha sentimento, porque ele estava sendo uma pessoa isolada, uma pessoa totalmente equivocada, ninguém queria nada com aquela pessoa, todo mundo afastava dele. Quer dizer, ele não tinha ninguém por ele. E outra, qual que é espiritual? Porque ele jamais poderia
estar dentro da igreja, cultuando a Deus, porque ele não tinha razão para isso. Até aquele momento ele não tinha. Ele era uma pessoa totalmente jogada, era uma pessoa que não tinha condições de nada. Precisava acontecer o que na vida dele? Um milagre. Precisava algo acontecer na vida dele para que ele pudesse ter uma razão de viver. Agora, o que ele precisaria para que isso cumprisse na sua vida? Nós vamos aqui no livro de Hebreus. Eu quero ler em Hebreus, capítulo 11. Eu vou em Hebreus 11. Ler aqui 3 finalidades que aqueles que querem ser curado, quer solucionar o seu problema, ele tem que ter na tua vida. Primeiro, diz aqui, Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e da prova das coisas que não se vê. Primeiro, precisa ter fé. Segundo, o que é? Convicção. O fundamento é o quê? A pessoa ser convicta. A pessoa ter a certeza. E a terceira, esperança. Certo? Eram 3 coisas que aquele homem tinha sobre sua vida. 3 coisas que ele tinha sobre sua vida. Então, quer dizer, já era alguma coisa na vida daquele homem. O homem já tinha 3 coisas na sua vida. 3 coisas relacionadas a ele, quer dizer. Então, já era um bom caminho para aquele homem. Por mais que o pecado gerou toda aquela circunstância na sua vida. Certo? Gerou aquela situação. Se coloca no lugar daquele homem. Jesus agora está falando com você, não está falando com ele não. Ele já passou pelo tempo dele. Certo? Agora Jesus está falando com você. Agora nós vamos colocar a situação aqui em prática. Tá bom? O que nós estamos vivendo hoje. Certo? Agora, a esperança do quê? Dele ser curado. Qual que é a convicção? A convicção, a certeza de que ia solucionar o seu problema. Quer dizer, você poderia passar 1 mês, depois você descobriu o seu problema, 2 meses, 1 ano, ou sei lá, 2, 3 anos, ou por 5 anos, que seria um tempo já considerável. Será que você suportaria, seria convicto ainda que algo poderia acontecer na sua vida? Quer dizer, precisaria do quê? De fé. Primeiramente, para você ter uma convicção, você tem que ter fé. Você tem que fé que você tem certeza que algo vai acontecer na tua vida. Sem amigo, sem ninguém, sem condição de locomover. Nem empurrando tinha alguém que poderia empurrar ele para aquele rio. Certo? Que ele não tinha condições financeiras de pagar. Certo? Os privilegiados estavam lá. Agora eu vou colocar uma colocação aqui. No tanque de Betesda a pessoa é curada porque ele tinha privilégio. Ele era privilegiado pela sua situação financeira, ou o seu problema talvez era outro tipo de doença que ele podia se locomover. Agora, aquele homem não tinha condições, certo? Agora, vamos lá. Depois da convicção, ele tinha o quê? A esperança. A esperança foi, a fé foi o que ele depositou. A convicção foi o tempo e a esperança foi o momento que ele aguardou. Agora, só que tem o seguinte, tudo tem que acontecer na vida da pessoa. Para que isso aconteça, você tem que colocar a tua fé em prática, você tem que ter convicto, e você tem que ter esperança, certo? Ele não sabia de que forma isso ia suprir a tua situação. Por quê? Como que ele ia descer aquele tanque? Talvez ele poderia até esperança, como aquele tanque se chama. Tanque de Betesda significa o quê? Na linguagem hebraica ou em outras línguas. Seria o lugar da misericórdia. Certo? A casa da misericórdia. Não sei de que forma estão expressando. Aí só que a misericórdia, ela partiu através de quê? Da onde ele menos esperava. Agora, Jesus entrou por onde? Pela porta do fundo, pela porta das ovelhas. Pela porta baixinha, estreitinha. Porque as ovelhas só podem entrar pela porta estreita. A porta baixinha, apertadinha. Foi por onde Jesus entrou. Diz que a porta das ovelhas, pela porta do fundo. Jesus chegou daquele homem e disse, o que queres que eu te faça? Aquele homem diz o quê?
ele foi expor a tua doença sentimental. É uma doença que muitas pessoas têm, através do sentimento, a depressão. Se isola no canto dos seus pensamentos, por causa da situação. Isso é gerado através do quê? Esses 3 tipos de enfermidade, através do pecado, através da pessoa afastada de Cristo. Mas precisava de algo acontecer. Jesus chegou até aquele homem e fez a pergunta, mas não teve a resposta. Só que aquele homem falou: Senhor, olha, eu estou aqui e eu precisava de alguém que me lançava sobre a água, porque diz que quando a água agita, vai alguém, se lança primeiro, e eu estou esse tanto tempo, não tem alguém que me ajuda quando a água é agitada, e eu sou lançado até aquela água. Quer dizer, era uma vez por ano que aquela água era agitada. Quer dizer, então as pessoas, quem sabe que aquele homem, ele já não saía dali. Quer dizer, tinha 5 alpendres, ele ficava perante um alpendre, um lugar coberto, um lugar, uma sala ali, de espera, esperando o momento certo para ele. Agora as demais pessoas que podiam circular o oco iam embora. Quando chegava o ano da festa, todos chegavam até aquele lugar, para quê? Para que ele pudesse ser privilegiado quando a água era tocada. Você entendeu? Agora, ele se expôs para Jesus, quer dizer, aí Jesus precisava o quê? Que fizesse com que ele fosse curado materialmente, para que depois materialmente ele fosse curado sentimentalmente e espiritualmente. Certo? Agora precisava de uma razão. Agora, quem sabe que você está precisando dessa razão? Jesus chegou até você como um amigo, ele não tinha amigo. E quem sabe que você, nesse momento, você não tem amigo, não tem ninguém por você. Quem que pode te ajudar nesse momento? Com as suas aflições, com a sua doença? Quem sabe que você está com a enfermidade generalizada, uma doença incurável? Só Jesus pode te curar. Agora, só que vocês têm que estar no lugar certo. Você tem que entrar pela porta certa. Você tem que estar no tanque de Betesda do século 21. Qual é o tanque de Betesda? Uma igreja. Você não pode ser curado dentro da sua casa. As pessoas se locomoviam no tanque de Betesda. Só que eu quero te falar uma coisa. Aquele tanque era para a pessoa privilegiada. Hoje o tanque de Betesda, que é a igreja do Senhor, não tem privilegiado. Ela não toca só para uma pessoa. O tanque de Betesda de hoje, que é a igreja, é para todos que ali entrar, todos que tiver fé, todos que tiver convicção, todos que tiver esperança, ele é curado naquele tanque de Betesda, que é a casa do Senhor, é a igreja do Senhor. Agora, basta você colocar a tua fé em prática, você ter a convicção e a esperança que você vai receber. Não importa quanto tempo você está indo na igreja. Tudo depende da tua fé. E outra, alguém te convidou para ir na igreja? Se esse alguém te convidou para a igreja, ele está sendo usado por Cristo, por Jesus Cristo. Ele está te fazendo para você um convite. Talvez ele fale: você quer ser curado? Talvez você conte o problema para mim: olha, eu não tenho amigo, eu não tenho ninguém que me leva na igreja, eu não tenho ninguém que me convida. Quer dizer, este alguém está te convidando. Jesus fez o convite para este homem. Quer ser curado? Aí ele começou a contar o episódio dele, da sua situação. Aí Jesus, o que Jesus disse para ele? Jesus tomou na mão dele, fala: levanta-te, toma a tua cama e anda. Era sábado. Agora, só que tem o seguinte: os fariseus, as pessoas ficaram totalmente revoltadas com isso, porque eles defendem religião. Ele não estava nem aí com o pobre miserável, o infeliz que estava naquele tanque. Porque ele estava cultuando com os grandes, com os mais importantes financeiramente, de gravatinha tudo bonitinho, cultuando a festa todo ano lá. Agora o pobre miserável que não andava, que estava enfermo, cheio de pecado, não poderia entrar dentro do templo, de jeito nenhum. Não tinha condições. Aí eles criticaram, eles falaram: olha, quem curou eu foi aquele que mandou tomar minha cama e andar. Quer dizer, sai desta cama. Jesus está mandando você se levantar, sai desta cama, levanta-te, anda-te, caminha-te. Jesus está te dando essa oportunidade hoje.
Vai para a igreja. Vai colocar a tua fé em prática. Vai buscar a esperança de Jesus. Quer dizer, para que ele possa, Jesus, te curar o seu problema de enfermidade financeira, seja qual for, emocional até mesmo. Para que o teu espírito, tua alma seja curada. Para que você possa ter o direito de que aquele homem, ele nunca teve e ele conseguiu. Para onde aquele homem correu depois que ele foi curado? Para a igreja. Ele foi para o templo. Por quê? Porque ele sentiu que a vida dele fez sentido. Quando ele foi curado, quer dizer, ele foi curado materialmente, logicamente que ele foi curado sentimentalmente, quer dizer, ele já teve um amigo, Jesus, só que ele não sabia quem que era ele, até perguntarem, que onde ele correu, o primeiro lugar que ele correu foi para onde? Para a igreja. Então, Jesus quer que você seja curado, não, na igreja, e lá permaneça na igreja. Aí quando ele não soube responder, quem o curara? O que aconteceu? Ele rodando lá o templo, os fariseus perguntou. Aí depois de um tempo, ele encontrou com quem? Com Jesus. Aí Jesus falou para ele, opa, tá curado? Tá bem? Eu falei, Jesus, estou. O que ele falou? Não peque mais, para que não venha acontecer algo pior do que você já passou. Quer dizer, Jesus já está dando um intimato para ele, certo? Falou para ele, olha, para que você não vive no anonimato, de novo, eu estou intimando. Quer dizer, fique na igreja, serve o Senhor, sai do pecado. O que gera maldição na vida do ser humano é o pecado, é a vaidade, é o compromisso com o pecado, com a carne e com o mundo. Aqui no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32 diz, e nós somos testemunha acerca desta palavra, e nós, e também o Espírito Santo, que Deus deu àquele a quem lhe obedecer. Certo? Quer dizer, nesse momento, nós somos testemunha acerca desta palavra. Certo? E nós também, e o Espírito Santo, que usa aquele para falar com você. Certo? O Espírito a quem aquele obedece. E que tem o Espírito Santo de Deus, ele obedece o Espírito Santo de Deus. Aí nenhuma enfermidade vem gerar na sua vida, porque ele não tem mais pecado. Jesus diz, não peque mais. E hoje Jesus está te dando essa oportunidade. Você que está pecando contra Jesus, cuidado. Mesmo estando dentro da igreja, quantos estão pecando contra Jesus? Vivendo o pecado, a vaidade, os desejos carnais. Isso gera enfermidade. Não é verdade? Quantas pessoas estão enfermas? Quantas pessoas estão aí trazendo sobre essa enfermidade por causa da desobediência, por causa do pecado? Amém? Então Jesus espera você, que você procura Ele dentro da igreja. Ele estará para curar a tua enfermidade. Que Deus abençoe. Vamos orar para que Jesus dê força e graça para você? Para quem sabe que através deste minuto de oração, Jesus pode te curar aí agora, se você tiver fé. Se você creu nessa palavra, Jesus pode te curar e você ter uma razão de poder ir na igreja e aceitar Ele como teu único e suficiente Salvador. Amém? Soberano e eterno Pai, Deus de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, a quem aquele o Senhor deu na cruz do Calvário, Pai, para levar as nossas dores, as nossas enfermidades. E aonde o Senhor pisou, Senhor, na cabeça da serpente, da morte, tirou a chave da morte, Deus, derrotando o pecado sobre nossas vidas. E hoje nós estamos no livre-arbítrio que o Senhor nos deu, Pai, para que possamos alcançar a cura do corpo, da alma, do espírito. E precisamos, Senhor Jesus, usar esse livre-arbítrio que o Senhor nos deu para aceitar a Ti como nosso único e suficiente Salvador da nossa alma. Senhor, esta pessoa que está crendo nesta palavra e nessas orações, que o anjo da cura, papai, toque sobre a vida dessa pessoa agora,
não importando qual tipo de enfermidade que ela tenha, mas pela tua fé e tua convicção e pela tua esperança, Senhor Jesus, ela possa ser curada em teu santo nome, e assim seja. Amém. Que Deus abençoe a todos.